Boa noite. Eu fiquei com o tema Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Os direitos sexuais e direitos reprodutivos, eles tiveram início junto com a luta da mulher pela igualdade de gênero. Isso em meados do século XIX. Os direitos sexuais e reprodutivos são parte integrante dos direitos humanos e, basicamente, abrangem o exercício da vivência, sexualidade sem constrangimento. O que são direitos sexuais e direitos reprodutivos? São direitos humanos já reconhecidos em leis nacionais e documentos internacionais. Quais são os direitos reprodutivos? Os direitos reprodutivos são direito da pessoa decidir de forma livre e responsável se querem ou não ter filho, quantos filhos desejam ter e em que momento da sua vida eles vão ter esses bebês. Direito à informação, meios e técnica para ter ou não filhos. Também são direitos reprodutivos, direito de exercer a sexualidade, métodos e técnicas livre de discriminação, imposição e violência. E quais são os direitos sexuais? Os direitos sexuais são direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, discriminação e imposições com respeito pleno pelo corpo do parceiro. Também é um direito sexual, direito de escolher o seu parceiro sexual, parceiro ou parceira. Direito de viver plenamente a sexualidade sem vergonha, culpa e até mesmo as falsas crenças. Também é um direito sexual, direito de viver a sexualidade independente do estado civil, idade ou condição física. Também é um direito sexual, direito de viver a sexualidade independente do estado civil, idade ou condição física. Direito de escolher se quer ou não quer ter relação. Direito de expressar livremente sua orientação sexual, ou seja, heterossexual, homossexual, bissexual e entre outros. Direito de ter relação sexual independente da reprodução. Direito ao sexo seguro para a prevenção de gravidez indesejada e também uma prevenção de DST, HIV, AIDS. Também é um direito sexual, direito a serviços de saúde que garantam privacidade e sigilo e atendimento de qualidade sem constrangimento. Direito à informação e à educação sexual e reprodutiva. O que são direitos humanos? Os direitos humanos são direitos fundamentais da pessoa humana. Esses direitos, eles são considerados fundamentais porque sem eles a pessoa não é capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida. O direito à vida, à alimentação, à saúde, à moradia, à educação, o direito ao afeto e à livre expressão da sexualidade estão entre os direitos humanos fundamentais. Não existe um direito mais importante que outro. Para o pleno exercício da cidadania, é preciso a garantia do conjunto dos direitos humanos. Cada cidadão deve ter garantido todos os direitos humanos, nenhum deve ser esquecido. Respeitar os direitos humanos é promover a vida em sociedade, sem discriminação de classe social, de cultura, de religião, de raça, de etnia e até mesmo de orientação sexual. Para que exista a igualdade de direitos,
é preciso respeitar as diferenças, porque nem sempre a gente tem as mesmas escolhas. Com quem eu namoro? Eu quero casar? Será que eu quero ter filhos? Ou não? Eu vou usar camisinha ou pílula? É seu direito decidir o que responder para essas perguntas e para todas as outras que se relacionam à sua sexualidade e à sua reprodução. Só que às vezes, influências políticas, religiosas, sociais e culturais influenciam na decisão. Quando isso acontece, é preciso garantir a sua liberdade de decidir de forma segura e sem preconceitos. Para isso, existem os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Mas o que são eles? São normas que garantem o livre exercício da sexualidade e da reprodução. É preciso lembrar que sexualidade e reprodução não são a mesma coisa. E por isso, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos também não são iguais. Quando se fala em direitos sexuais, é importante saber que o livre exercício da sexualidade deve ser respeitado por todas as pessoas e instituições. Cada um tem direito de decidir o que fazer com o seu corpo e com quem deseja se relacionar, e as suas decisões devem ser respeitadas. Quando uma pessoa é discriminada pelas suas escolhas e desejos sexuais, esse direito está sendo violado. Quando alguém controla as suas práticas sexuais em função de princípios morais ou religiosos, esse direito está sendo violado. Tudo aquilo que contrariar as escolhas autônomas das pessoas é um ato de violência. E é dever do Estado garantir que os direitos sexuais sejam protegidos e respeitados. Por isso, as políticas públicas são tão importantes, porque através delas, o Estado pode ampliar ou limitar o exercício desses direitos. E os direitos reprodutivos? Eles se relacionam à autonomia reprodutiva e ao acesso a informações e métodos conceptivos e contraceptivos. Por exemplo, a decisão de ter ou não ter filhos é um direito reprodutivo. O desrespeito por esses direitos tem um grande impacto sobre a vida das pessoas e, mais ainda, sobre o corpo das mulheres e meninas. Se você é mulher, você tem direito de escolher usar métodos contraceptivos ou não, e você pode obtê-los de forma gratuita. Você também tem direito à contracepção de emergência, conhecida como pílula do dia seguinte, e ao aborto legal, se a gravidez decorrer de um estupro, por exemplo, inclusive pelo marido ou namorado. É importante lembrar que os adolescentes e jovens também devem ter seus direitos sexuais e reprodutivos respeitados. Isso porque os direitos sexuais e os direitos reprodutivos são direitos humanos, ou seja, são garantidos para todas as pessoas, sem qualquer distinção. Eu me chamo Edna e fiquei responsável de falar um pouco sobre planejamento familiar. Planejamento familiar é um conjunto de ações que auxiliam homens e mulheres a planejar a chegada dos filhos e também a prevenir a gravidez não desejada. O planejamento familiar é um direito de todos os cidadãos, garantido pela Constituição Federal do país. Todas as pessoas devem ter direito a fazer sua escolha reprodutiva e ter acesso a informações qualificadas e seguras. Esse planejamento funciona através de controle do número de filhos e intervalo entre gestações. Essas ações têm como objetivo garantir o bem-estar da criança e do casal, pois dessa forma é possível escolher qual o melhor momento para a chegada dos filhos. A gravidez é um momento mágico, mas se não estiver programada, podemos se frustrar. Na Constituição, existe a Lei número 9.263 de 1996, que fala sobre planejamento familiar. Essa lei fala sobre laqueadura e vasectomia. O uso do preservativo
é um dos métodos mais eficazes, porque ele, além de prevenir a gravidez, ele também previne a GST. Mas existe também outros métodos, que é a pílula, o preservativo, o masculino e o feminino, o DIU, o adesivo, anel vaginal, diafragma, contracepção hormonal injetável. Lembrando que o correto é procurar um médico para ele avaliar qual o método que é melhor para o paciente, pois o que dá certo para mim pode não dar certo para você. Eu me identifiquei muito com esse tema, pois senti na pele o que é não ter feito um planejamento familiar. Eu engravidei, adolescente, com 17 anos eu tive meu primeiro filho. 1 ano depois eu engravidei de novo, tive meu segundo filho. Foi muito difícil no começo, porque me faltava experiência, mas eu sempre amei meus filhos e cuidei com todo o amor do mundo. Você já parou para pensar quando e em que circunstâncias pretende ter filhos? Ou ainda se realmente quer ter filhos? Tudo isso está relacionado ao planejamento familiar. Esse planejamento é um conjunto de ações que ajudam na definição da gravidez, tais como educação, acesso à saúde, moradia, alimentação. O objetivo principal é proporcionar à mulher, ou ao casal, o direito de escolher se terão filhos em algum momento ou não, quando terão e quais recursos serão necessários para dar uma condição de vida ideal. No Brasil, a Lei Planejamento Familiar existe desde 1996 e assegura à mulher, homem ou casal, o direito de orientar e conscientizar sobre a gravidez e instituição familiar. Entre as medidas que são asseguradas pelo governo brasileiro estão a distribuição gratuita dos métodos contraceptivos de barreira, como a camisinha, os anticoncepcionais orais ou injetáveis, o dispositivo intrauterino, a pílula do dia seguinte e a esterilização cirúrgica, como laqueadura e vasectomia. Segundo um estudo elaborado pela Fiocruz em 2016, mais de 55% das mulheres brasileiras com filhos não planejaram engravidar. Além disso, só em 2018, cerca de 5 mulheres faleciam por decorrência de complicações na gravidez, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Isso tudo nos faz refletir ainda mais o porquê é tão importante ter um planejamento efetivo para evitar não apenas a gravidez indesejada, mas também a gestação de alto risco. Consulte o seu médico e saiba mais sobre o assunto. Tópico 4. A responsabilidade dos homens em relação à saúde sexual e à saúde reprodutiva. Na sociedade em que vivemos, as questões relacionadas à anticoncepção são tradicionalmente vistas como de responsabilidade exclusiva das mulheres. Entretanto, ninguém faz filho sozinho. A prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, que é HIV e AIDS, dividindo também com as mulheres as responsabilidades com relação à criação dos filhos e à vida doméstica. Olá, boa noite, me chamo Jaime. Vou falar sobre os direitos sexuais e o direito reprodutivo de adolescentes e jovens. Atualmente, os adolescentes têm direito de ter informações educacionais sobre a saúde sexual, a saúde reprodutiva, como método de escolher a evitar uma gravidez não planejada e prevenir-se de doenças sexualmente transmissíveis como HIV, AIDS, entre outras. A relação sexual está acontecendo mais frequente entre os jovens e os adolescentes. Então, é muito importante a importância do uso da camisinha, tanto como masculina como feminina. O Serviço da Saúde hoje garante total atendimento aos adolescentes e jovens antes do início da sua atividade sexual reprodutiva para ajudá-los a lidarem com a sua sexualidade de forma positiva e responsável. Boa noite, eu me chamo Marlene, sou aluna da Escola Técnica Nova Geração e vou falar aqui um pouco sobre os anticoncepcionais. O que é os anticoncepcionais?
O anticoncepcionais é um ato para evitar uma gravidez. Os métodos desses controle incluem medicamentos, procedimentos, dispositivos e comportamento. A disponibilidade deles. Alguns métodos, como os preservativos, são facilmente encontrados em drogarias. Já outros métodos, como pílulas que exigem prescrição médica. Temos alguns preservativos para mostrar. Tanto tem o ciclo 21, que ele é 0,15 mg, ele é para tomar todo dia. E também temos aqui também a camisinha, né? Tanto você pode pedir no posto, se você tiver vergonha de procurar no posto, né? Você pode ir numa farmácia. Aí você pode comprar tem até dessas que tem aroma, essa aqui como é de morango, essa daqui é de tutti-frutti. Vai depender de cada pessoa, né? E também temos aqui a injeção, que ela aqui é válida por 3 meses, você toma. E temos também para aquelas pessoas que fazem, quando vai fazer relação e não tem esse cuidado antes de usar o anticoncepcional ou se prevenir, aí chama-se a pílula do dia seguinte. Você tem que tomar ele é válido por 72 horas. Depois tem que tomar ele 12 horas após a primeira dose. Primeira parte, falando o que eram os anticoncepcionais, para evitar a gravidez. Agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens deles. Aqui nós temos o DIU de cobre. Ele tem um formato de um C, como vocês vão ver. Ele é um objeto de plástico. Ele é inserido no útero. A função dele é para prevenir a gravidez. Ele é usado como um preservativo. Ele dura também em torno de 12 anos e pode ser evitar contraceptivo de emergência e quando inserido dentro de 5 dias após o ato sexual sem proteção. A injeção, ela consiste em uma dose de hormônio, como aqui a imagem aqui, como assim. Temos também a injeção. A injeção, ela consiste em uma dose de hormônio, que atua como conceptivo por 3 meses. Ela não pode... Aí ele vai desenrolando. Pronto. Não vai mais porque meu dedo só vai só até aqui, mas dá pra entender mais ou menos. Pronto. Aqui você já pode começar a fazer já a relação, viu? E também a camisinha, ela não só previne a gravidez, ela previne também as doenças, como a AIDS, como a sífilis. Essas doenças, qualquer doença transmitível, ela previne. É a mais confiável. Os anticoncepcionais, ele previne sua gravidez. Eles não vão prevenir as doenças que você vai se contaminar, jamais. Ele vai prevenir sua gravidez. Agora, o que previne tanto a gravidez como as doenças transmitidas é a camisinha, é o uso. Então... Boa noite. Eu fiquei com o tópico saúde sexual e saúde reprodutiva. O objetivo: democratizar e socializar o conhecimento. Falar de saúde reprodutiva é estritamente importante. Tem manuais para as diversas áreas, para os profissionais, para a orientação da mulher. Apresentar amplamente a temática veio para auxiliar os servidores, para socializar entre a sociedade e o conhecimento entre a sociedade e os profissionais. Os profissionais precisam dar suporte para uso eficaz dos métodos contraceptivos que existe, restrições e existe uso métodos que tem que ser orientado pelo profissional da área da saúde. Direitos sexual e reprodutivos, direitos humanos já reconhecidos em leis
documentos internacionais. São direitos fundamentais, precisa de respeito reconhecido individual para exercício da cidadania. É preciso garanti-los que estão assistindo para usarem um método correto. Quem será o sujeito dos atendimentos do profissional da área da saúde? São os indivíduos sociais, políticos, críticos, mulheres, raças, classes, adolescentes, idosos. Precisa de orientação de um profissional para que tenha um bom atendimento e um novo método para que possa usar. A participação do casal na escolha do método contraceptivo e se preocupam com o uso adequado do método para não ter gravidez indesejada. E o parceiro respeitar as decisões da mulher, porque muitas vezes o parceiro não aceita o método que ela decidiu, como tipo a camisinha, né? Que nem é todo homem que gosta de usar camisinha, né? É um conjunto de ações de regulação da dificuldade, as quais pode auxiliar as pessoas a prevenir e a controlar a geração e o nascimento de filhos, englobar adultos, jovens e adolescentes com vida sexual com ou sem parceiro, estáveis, bem como aqueles que se preparam para iniciar sua vida sexual. Os anticoncepcional oral combinados e mini-pílulas para toda a qualquer mulher, adolescente ou adulto e se climatério que preencha o critério de elegibilidade. O anticoncepcional pode ser entregue à mulher em qualquer hora sem precisar de fazer exames ginecológicos. Se caso a paciente queira que o médico examine, ele faz um procedimento de exame pélvico. Para o planejamento para as mulheres que não querem engravidar, os métodos conceptivos, que são as pílulas, camisinha, contraceptivos injetáveis de meses e trimestral, tem o DIU de cobre e o DIU hormonal. Para cada mulher usar de acordo com a sua necessidade. Os efeitos colaterais mais comuns são alterações da menstruação, alteração do peso, no humor ou no desejo sexual. Cefalia é comum, dores de cabeça com enxaqueca, sensibilidade dos seios da mulher, porque muitas vezes o parceiro não aceita o método que ela decidiu, como tipo a camisinha, né? Que nem é todo homem que gosta de usar camisinha, né? É um conjunto de ações de regulação da dificuldade, as quais pode auxiliar as pessoas a prevenir e a controlar a geração e o nascimento de filhos, englobar
englobar adultos, jovens e adolescentes com vida sexual com ou sem parceiro estáveis, bem como aqueles que se preparam para iniciar sua vida sexual. Os anticoncepcional oral combinados e mini-pílulas para toda a qualquer mulher, adolescente ou adulto e se climatério que preencha o critério de elegibilidade. O anticoncepcional pode ser entregue à mulher em qualquer hora sem precisar de fazer exames ginecológicos. Se caso a paciente queira que o médico examine, ele faz um procedimento de exame pélvico. Para o planejamento para as mulheres que não querem engravidar, os métodos conceptivos, que são as pílulas, camisinha, contraceptivos injetáveis de meses e trimestral, tem o DIU de cobre e o DIU hormonal. Para cada mulher usar de acordo com a sua necessidade. Os efeitos colaterais mais comuns são alterações da menstruação, alteração do peso, no humor ou no desejo sexual. Cefalia é comum, dores de cabeça com enxaqueca, sensibilidade dos seios. Bom dia, sou Larissa. Eu fiquei com o tópico planejamento familiar, a autonomia das mulheres em questão. E agora eu vou falar um pouco sobre esse assunto. O objetivo é verificar as condições de acesso das mulheres às atividades de atenção e aos métodos contraceptivos no Brasil. Os métodos inquérito exploratório por questionário auto-aplicado em amostra de município, probabilísticas aleatória e estratificado por região geográfica e por dimensões populacionais. Os resultados obtidos por aplicações de fatores de expansão da amostra abrangem 5.507 municípios. Destaca-se a elevada priorização do planejamento familiar associada à região geográfica e ao tamanho do município. A estimativa de cobertura atendida está associada à mobilidade de gestão. O diagrama não é oferecido por 79,5% de 5.358 municípios e apenas 6,6% deles atende à demanda por diagrama superior a 75%, contrastando com injetáveis para os quais 13,4% de 5.314 municípios consegue atender a mais que 75% de demanda. Atenção, a infertilidade não é realizada em 72,9% dos municípios brasileiros, o número é 500.349, e em apenas 5,9% deles são atendidas demandas superiores a 75%. A conclusão os resultados encontrados denunciam a dissociação entre as práticas educativas e a rotina de atenção os resultados encontrados denunciam a dissociação entre as práticas educativas e a rotina de atenção ao planejamento familiar, restrições qualitativas e quantitativas de acesso aos métodos contraceptivos e ainda a baixa oferta de atenção à fertilidade. Ficam evidentes as condições de comprometimento do exercício da autonomia das mulheres quanto à livre escolha dos métodos contraceptivos. Eu vou falar um pouco sobre essa questão com a ajuda de um filme que também se chama Uma Questão de Fé, que também faz todo o sentido no contexto. No roteiro,
é contado a história do pai de uma jovem cristã que, ao começar seus estudos na faculdade, se depara-se com a rejeição de certa parte de seus colegas por causa de sua fé e então começa a aceitar as ideias do seu professor, que ensina biologia e defende vigorosamente a evolução darwiniana como origem da vida, relegando a Bíblia aos status da ficção. Achar que isso possa destruir a fé da jovem e acaba questionando o professor. A discussão acaba gerando um desafio impossível: debater o assunto com o professor diante dos seus colegas, da filha e de toda a universidade. Para muitos cristãos que já debatem sobre a permissão do filme, logo pode render os últimos debates na igreja e nos lares cristãos. Por outro lado, existem evangélicos que também questionam o porquê de não poder acreditar na evolução sem perder necessariamente sua fé em Cristo. Uma lição que o filme ensina é que não temos que aceitar as crenças dos outros, mas temos que aceitar os direitos dos outros de acreditar nelas. Ou seja, mesmo que não concordamos com alguma coisa, seja opiniões de religiões ou não, temos que saber ouvir, não necessariamente aceitar, mas por mais difícil que seja e por mais que possa nossa opinião seja diferente, deixa de lado aceitar, mas por mais difícil que seja e por mais que possa nossa opinião seja diferente, deixar de lado para que não haja discussões sem fundamentos. Falar um pouco sobre direito à saúde para a população GLBT, considerando direitos sexuais reprodutivos em busca da integralidade e da equidade. Apesar de políticas públicas, a população LGBT enfrenta dificuldades no acesso à saúde. O acesso à saúde é um direito garantido por lei, oferecido pelo sistema público ou particular. O serviço deveria atender todas as pessoas de forma humana, respeitosa e integral. Mas sabemos que o acesso à saúde é marcado por obstáculos como condutas inadequadas e atendimentos indiscriminatórios dos profissionais de saúde. A população LGBT está em todos os lugares. A realidade, essas pessoas devem ser atendidas com respeito para que elas se sintam acolhidas para que voltem para outros atendimentos. Vamos respeitar as pessoas independente da sua opção sexual. Trate a outra pessoa como você gostaria de ser tratado. Existem várias leis LGBTQIA, então vou citar algumas. Primeiro, nenhum estabelecimento pode recusar atender uma pessoa baseada em um preconceito. 2. Adoção de crianças, casos homoafetivos. 3. União homoafetiva, entidade familiar. Essas são as 3 leis que eu escolhi para falar para vocês. Espero que tenham entendido. Olá, pessoas do canal LGBT Tem Direitos. Estamos de volta para tratar de mais um assunto do interesse da comunidade. Hoje eu vou falar com vocês sobre o direito à saúde. Aquilo que nossa Constituição Federal já prevê, mas eu vou tentar focar um pouco mais no aspecto da população LGBTQIA+. Bom, vocês sabem que existe no Brasil o Sistema Único de Saúde. Nós temos, como poucos países no mundo, um sistema de saúde universalizado e que atende todas as especialidades médicas em baixa, média e alta complexidade no país inteiro. O SUS andava um pouco desacreditado, desvalorizado, né, no país, até chegar a pandemia de Covid-19. E hoje o SUS, não só pelo aporte de recursos que recebeu, mas ele ganhou um grande status, né?
Ele ganhou grande visibilidade. Por quê? Porque é só ele, né, tá dando conta de atender uma pandemia. No país inteiro a pandemia se espalhou e a gente está vendo que o SUS tem conseguido grandes resultados na recuperação de pessoas contaminadas com Covid-19. Então, aquele que fala mal do SUS, aquele que critica o SUS dizendo mas é fila, é difícil obter atendimento, nos grandes centros sim, de fato, há uma procura muito grande e o SUS não costuma dar conta de toda essa demanda. Mas, principalmente para as cidades médias e pequenas do interior desse país, o SUS acaba sendo a única alternativa para uma camada gigante da população. E ele atende com excelência e com qualidade. Bom, dito isso, feita essa observação, eu queria dizer para vocês quais são os princípios que norteiam o Sistema Único de Saúde. São 3: universalidade, integralidade e equidade. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. A universalidade, ela contempla o acesso universal às ações e aos serviços de saúde, sem discriminações de origem, raça, gênero, classe, religião ou qualquer outra forma de discriminação. Então, o serviço é universal, ele atende a todos e todas sem discriminação. A integralidade. Ele prevê a obrigatoriedade de oferecer uma atenção à saúde de qualidade, que vai da prevenção e proteção a todos os níveis de complexidade dos cuidados, envolvendo não apenas os aspectos biológicos, mas também os psicossociais e culturais do atendimento. Então é pensar a pessoa atendida na sua integralidade, não apenas a sua doença e a sua cura, mas os aspectos que estão ligados a ela. Aspectos psicossociais, aspectos culturais que permeiam esse paciente. E por fim a equidade, que busca a correção das injustiças com populações historicamente vulneráveis, por meio de políticas e ações específicas, buscando reduzir as desigualdades em saúde. Veja que aí a gente consegue enxergar bem a população LGBTQIA+. Né? Então é a correção de injustiças, de pessoas que são vulneráveis e que precisam de políticas específicas, de atendimentos específicos. Né? Muito bem. Em 2011 surgiu a Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Foi o primeiro passo documental, oficial, né, para a construção dessa política, para que a população LGBT, que ia mais, seja vista como uma população particularmente vulnerável e que precisa de um atendimento específico no sistema de saúde. Esse atendimento, dessa política, ela tem um caráter transversal, ou seja, ela vai produzir conhecimento, vai ter atenção integral à saúde e políticas de atuação. Então não só o paciente em si, mas a população em torno dele, a sua especificidade, né, para criar políticas de atuação. O que hoje a gente pode falar em termos de atendimentos que o Sistema Único de Saúde oferece a toda a população? Por exemplo, o tratamento integral às ISTs, as antigas DSTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis, que hoje são chamadas de infecções sexualmente transmissíveis. O que nós temos nesse cenário? HIV, HPV, clamídia, gonorreia, hepatite B, sífilis e herpes genital. Todas essas ISTs são tratadas gratuitamente em todo o território nacional pelo Sistema Único de Saúde. Então, basta você, tendo algum sintoma de qualquer uma dessas ISTs, procurar um atendimento de saúde no seu município e você vai ter atendimento pleno e total a estas enfermidades. Também contempla o atendimento à saúde mental, incluindo drogadição, suicídio, depressão e alcoolismo. Muitas vezes essas coisas estão ligadas, né? Muitas situações de pacientes que têm uma doença, uma IST, e também é usuário de drogas ou
ou consome álcool em excesso, tem sintomas de depressão, tem tendência suicida. Então é muito importante pensar esse paciente nesse todo, buscar um atendimento mais amplificado para esse paciente. Outro aspecto, o processo transexualizador, a cirurgia de alteração de sexo. O SUS oferece, ainda é um processo complexo, né, bastante complexo, e que em poucos lugares do Brasil esse processo é oferecido, mas ele tem aos poucos tem obtido ampliação no seu atendimento. Outro aspecto, a conscientização dos profissionais de saúde, que esses profissionais atendam, por exemplo, transexuais, transgêneros, né, com o respeito e a dignidade que todo ser humano merece, sem piadinhas, sem brincadeiras, sem gozações, né? Acabar com esse tipo de postura. Respeitar, por exemplo, o nome social, caso a pessoa ainda não tenha feito a alteração do seu nome civil. O nome social veio exatamente para isso, para que a pessoa, ao ser atendida, seja tratado ou tratada pelo seu nome, respeitando a sua dignidade. E por fim, o uso de protocolos clínicos para hormônios e próteses de silicone. Então, pessoas que estão fazendo alteração do seu corpo, né, precisam de hormonização, querem usar implantes de silicone, o SUS oferece isso também. Então vejam, é toda uma gama de atendimentos que são voltados para a população LGBTQIA+, e que oferecem grande qualidade de serviço. Então é muito importante que esta qualidade do serviço seja mantida e ampliada. Infelizmente nós temos hoje um governo muito conservador, todos nós sabemos. Então, por exemplo, quando eu fui pesquisar esses assuntos, fui levantar as cartilhas do Ministério da Saúde, a mais recente é de 2016. De 2016 para cá, nenhuma cartilha foi desenvolvida, nenhuma política nova foi desenvolvida. Já se passam quase 5 anos. Né? E nós não temos novidades nesta área, não temos ampliações do atendimento, novas políticas. Né? Numa sociedade dinâmica, as políticas devem passar também por essa dinamicidade. Então, é importante que isso seja ampliado, que nós tenhamos uma evolução desse atendimento. Sabemos que num governo conservador isso é bem difícil, então a luta política é muito importante para a evolução desse atendimento, dessa qualidade de atendimento. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Deem like caso tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal caso não tenham inscrito e lembre-se, LGBT tem direitos. Boa noite a todos, eu me chamo Larissa Menezes e eu vou explicar para vocês um pouco do tópico 12. No tópico 12 diz assim: pela equipe e integralidade na saúde da população LGBT, considerando avanços e sinalizando desafios, né? Saúde da população LGBT, como sabemos, né, saúde é um direito de todos. E desde 1970, a população LGBT, ela vem lutando por esses direitos. Mas apenas em 1980, com o surgimento do vírus HIV, o governo decidiu tomar medidas que suprissem as demandas específicas e ação de prevenção para essa população. Em 2004, o Ministério da Saúde constituiu o Comitê Técnico de Saúde da População LGBT. E em 2020, a política LGBT legitima-se como fruto de um amplo processo demográfico e participativo. Os princípios da política de saúde LGBT são o apoio do governo à mobilização LGBT referente às doenças HIV ou AIDS, promover saúde integral do LGBT,
a necessidade de atenção à saúde mental dessa população, inclusão das diversas populações, implementando os grupos específicos voltados a programar do SUS, eliminando de homofobias e discriminações. Ações estratégicas, ampliar o acesso da população LGBT aos serviços de saúde do SUS, garantindo às pessoas o respeito e a prestação de serviço de saúde com qualidade e evolução de suas demandas e necessidades, possibilitando assim uma vida mais alegre e saudável para a população transexual.